Os brasileiros estão respirando fumaça já faz algumas semanas. Não se vê mais céu azul de dia ou estrelas à noite em grande parte do país. A fumaça está vindo principalmente da região do sul da Amazônia. Há também fogo na parte boliviana da floresta, que já ultrapassa o Brasil em focos de incêndio nesta quarta-feira. Para você ter noção, a Amazônia Legal registra hoje o maior número de focos de chamas em quase 20 anos. A qualidade do ar tem sido monitorada com grande preocupação. São Paulo, um dos lugares mais encobertos pela fuligem, recomendou o uso de máscaras, além de outras medidas de proteção à saúde. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, apontou que o país já sente o impacto das queimadas no sistema de saúde, com aumento de procura por atendimento médico. Contudo, disse que o SUS não vive agora uma falta de leitos acentuada. O Direto ao Ponto de hoje vai falar sobre a fumaça das queimadas, a chuva preta e os efeitos desses episódios na saúde humana. Eu sou Brenda Fernandes, seja bem-vindo. Para falar sobre o assunto, converso com o repórter do Correio do Povo, Felipe Faleiro, que está cobrindo os efeitos das queimadas aqui no estado. Olá, Faleiro, seja bem-vindo. Você acompanhou a chegada da fumaça nas últimas semanas, o que foi modificando rapidamente a paisagem da cidade. Estamos vivendo agora o momento mais crítico até então no Rio Grande do Sul? Qual é o cenário hoje? Tudo bem, Brenda, aos ouvintes? É possível dizer, sim, que a gente vive um momento bem crítico, né, no estado nesse momento, porque essa fumaça das queimadas que vem chegando da Amazônia, do Cerrado, ela passa por um corredor de ar que se estende por esses países próximos também, Bolívia, Paraguai, e acaba desembocando aqui no Rio Grande do Sul, trazendo todos esses transtornos, né? E isso tem ocorrido já há alguns dias, né, trazendo essas preocupações assim, para a população, tornando o céu mais acinzentado, né? Nós estamos acostumados a ver o céu azul, que inclusive está lá nos símbolos, né, do Rio Grande do Sul ali. Mas o que a gente tem visto é um cenário muito, muito triste até, né? Esse horizonte agora não conseguimos mais ver, esse cheiro, né? Essa sensação muito complicada que nós temos visto, né? E o Correio do Povo tem acompanhado isso com muita atenção, porque a gente tem visto mesmo no nosso cotidiano, né? Como é que está sendo essa situação. Então, sim, acho que é um período bem crítico nós estamos vivendo aqui no estado e esperamos que isso se resolva logo também, né? Conforme as previsões apontam, né? Que nos próximos dias deve melhorar um pouco o clima, né? No sentido de dissipar essa fuligem toda, mas são os reflexos que nós temos, né? Tanto no horizonte, né? Quanto visível, quanto também no tato, né? Nós pegamos nas coisas e vemos o efeito da fuligem, tudo ali, e tem sido assim tanto no interior quanto também na área urbana, né? Mais comprometido ainda devido à poluição, né, atmosférica normal, mas agora isso tem chamado mais atenção. Pois é, visivelmente a gente consegue entender que as coisas não estão normais, né? Tanto a coloração quanto a fuligem que a gente vê que fica por cima dos objetos. Aí eu queria te perguntar como que está a qualidade do ar em Porto Alegre, como é que está sendo feito esse monitoramento pela prefeitura, quais são os índices aceitáveis, como estão esses números referentes a Porto Alegre hoje? Pois é, essa é uma preocupação que tem sido visível também já há alguns dias, porque na verdade não existe, né, um monitoramento público em Porto Alegre. Isso nós publicamos nos últimos dias aqui, algo que chama bastante atenção, porque nós temos uma das maiores metrópoles do Brasil, né, com mais de 1.300.000 habitantes aqui em Porto Alegre, e simplesmente não há esse monitoramento por parte dos órgãos de fiscalização, né? Nós tivemos no passado, aí, questão de 10, 15 anos atrás, estações de monitoramento da qualidade do ar, mas elas foram desativadas, elas foram fechadas, muito pela falta de manutenção que havia. Então, essas estações, né, elas serviram ao seu propósito enquanto estavam ativas, inclusive uma próxima de nós, aqui na Salgado Filho, no Centro Histórico, mas em razão dessas questões, elas foram
desabilitadas, desligadas. Então, o que nós temos hoje, e isso não é apenas questão da prefeitura, porque o órgão, na realidade, que depois, digamos, assumiu mais essa parte, é a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, que aí seria o órgão estadual, que na realidade ela controla, assim dizer, em tese, algumas estações que estão na região metropolitana, mas ela não é responsável por elas. Ela mantém no site dela, a FEPAM, esses monitoramentos, só que todas essas estações, elas são privadas, elas são mantidas por empresas privadas, Esteio, Canoas, Guaíba, Triunfo. Então, em volta de Porto Alegre, nós temos algumas dessas estações, mas o Estado não consegue se responsabilizar por elas. Um detalhe, Brenda, muito intrigante até, é que, bom, conforme eu comentei aqui, conforme é visível pela população, nós temos essa qualidade do ar péssima, né, visível nesses últimos dias, que não dá pé de melhorar, e no site da FEPAM, essas medições, elas aparecem como boa. Então você vai olhar lá, o ar em Esteio está bom, o ar em Triunfo está bom, em Canoas, em Guaíba. Então, poxa, é isso que a população está vendo? Não, né? Está vendo um ar de péssima qualidade. Então, até hoje ou ontem também, na terça ou na quarta-feira, até esses índices, eles foram, agora mudaram um pouco para moderado. Depois que o Correio publicou essas matérias, apareceu como moderado ali, mas ainda assim não me parece adequado, né? E creio que para o público que está acompanhando essa situação inédita também não. Até mais um detalhe, Brenda, a Metsul Meteorologia publicou agora uma matéria recentemente falando que a qualidade do ar em Porto Alegre é a pior em 13 anos. Então, desde 2011, né, nós não víamos um ar tão poluído assim aqui na cidade. Então Eles usam bastante o termo insalubre, né? Exato, é um ar insalubre. É um ar de péssima qualidade que, sem dúvida, não é adequado para a respiração, né? Você perguntou sobre os índices, né? O que tem em Porto Alegre, na verdade, não tem, na verdade, a gente utiliza, e eu digo a gente enquanto imprensa também, né? É possível verificar que algumas empresas privadas estão lançando mão de medições próprias, né? Uma empresa suíça lá, a iCare, eles são especializados, enfim, nessa medição, mas a medição deles é feita por satélite, por observações de satélite. Então eles estimam baseado nessa visualização, já que nós não temos de baixo para cima, né? Então ela é feita de cima para baixo. Nesses últimos dias, o ar em Porto Alegre ele foi considerado, até nós colocamos na matéria, níveis em torno de 150, eles chamam de picômetros, né? Eles têm uma medição própria ali. É um dos piores índices do mundo, né? Eles mantêm nesse site uma relação de grandes cidades globais. Porto Alegre não está entre elas, mas São Paulo está, por exemplo, e nos últimos dias estava em 157, 158, que colocava na liderança global. Ou seja, Porto Alegre tinha o segundo, terceiro pior ar do mundo nesses últimos dias. Se fosse colocar Porto Alegre nessa listagem, aí estaria então entre os 3 primeiros, o que é algo que ninguém quer. Sim, não é muito preocupante. E, Felipe, qual é o efeito dessa fumaça, né, dessa fuligem na saúde das pessoas? E de que forma tanto a Secretaria de Saúde aqui da cidade quanto do Estado estão fazendo recomendações, né, para evitar, enfim, agravamentos de saúde? Sei que tu falou também com especialistas, né? Quais são as orientações neste momento que a cidade, o Estado vivem esse ápice da situação? Na verdade, Brenda, a Prefeitura ainda não recomenda, por exemplo, o uso de máscaras, né, faciais. Nós temos visto aqui nos últimos dias um aumento na circulação de pessoas, né, utilizando máscaras faciais, assim como aconteceu na pandemia da Covid-19, que, por exemplo, as pessoas circulavam com aquelas máscaras, né, mais recomendadas pelos especialistas, né, como você falou, as PFF2, aquelas que filtram melhor o ar, mas
Então, a prefeitura ela não tem essa recomendação, já o Estado e o Ministério da Saúde, por exemplo, já recomendam, né? Tem um pouco de discrepância em algumas recomendações nesse sentido, né? De toda forma, né, todos os órgãos públicos, eles recomendam muito a questão da hidratação, né, com água, que é muito importante, né? Você sai para a rua, leva sua garrafinha de água ali, toma mesmo sem ter sede, porque essa fumaça, essa fuligem que acaba entrando no nosso corpo, os especialistas, eles utilizam muito a métrica do PM 2.5, né, ou MP 2.5, que é essa medição que eu falei na pergunta anterior, que em torno de 150 estava aqui, quanto mais alto o índice, pior o ar. Então, você tem ali esse índice altíssimo, e esse material particulado ele é tão fino e tão pequeno, né, segundo os especialistas disseram, que isso acaba entrando no pulmão e também na nossa corrente sanguínea, causando inúmeros problemas, né, cardíacos, aumento a possibilidade de câncer de pulmão, até problemas respiratórios, asma, bronquite, rinite. Então, quem já tem esses problemas, né, deve ficar muito atento com isso. São algumas recomendações básicas, né, que acabam sendo muito comuns assim à população, e a gente espera que as pessoas realmente façam uso disso, né? Pelo menos enquanto a gente estiver nesse período de crise, é muito comum a gente sair na rua e ter aquela... Às vezes tem ambientes internos, né? O olho dolorido, né? Um pouco mais seco, né? A garganta também um pouco mais ressecada, né? Aquela sensação de cansaço também que acaba vindo. E uma recomendação também que até nos foi comentada, e acho que é importante salientar, é que não é recomendado fazer exercícios físicos de alto impacto nesse momento, como corridas, porque você acaba utilizando mais, respirando mais e mais forte nesse momento, e acaba, né, que o teu corpo acaba sendo muito exigido mais, né? Então, uma recomendação nesse momento não fazer, né, procurar umas caminhadas mais leves, né, se possível, e com o uso de máscara, aí sim, para proteger a própria saúde. Existem grupos mais vulneráveis a ter essas complicações, como crianças, idosos? Sim, sim, até os especialistas nos comentaram que, né, e depois as pessoas, né, a população pode ler lá no site do Correio do Povo, também no nosso impresso, nós temos todas as informações ali, todos os relatos, que pessoas, né, com um pouco mais de grau de comprometimento de saúde, né, pessoas que fazem algum tipo de tratamento, como você falou, idosos, crianças, gestantes, né, também carecem ter um pouco mais de cuidado em relação a isso, e para a população em geral também, né, mas esses grupos mais vulneráveis devem ter um risco, aliás, uma atenção um pouco mais concentrada. Né. Na cobertura dos últimos dias, né, você andou pelas ruas de Porto Alegre, entrevistando pessoas, você já percebe alguma mudança de comportamento da população, como, por exemplo, mesmo sem a recomendação da prefeitura de uso de máscara, as pessoas estão usando, alguma adoção de algum outro tipo de proteção, tem percebido alguma diferença, assim? Eu acho que mais o uso das máscaras mesmo, né, porque eu creio que depois da pandemia, e que acabou trazendo um pouco da mudança desse comportamento, né, como você falou, as pessoas elas ficaram mais conscientes em relação a alguns hábitos, né, para tomar em relação à própria saúde, à própria vida mesmo, né. Embora a Secretaria Municipal de Saúde tenha justificado que não fez essa recomendação das máscaras porque não houve aumento de internações, e isso eles estão acompanhando ainda, eu creio que tem havido, assim, talvez espontaneamente um pouco mais, por parte das pessoas, e isso independe se ela mora no centro, ou uma área mais urbanizada, digamos, né, ou com um grau de poluição maior, ou mais no interior da cidade, enfim, áreas mais rurais, mais distantes, assim, porque o problema ele está generalizado. Você mora aqui em Porto Alegre, mora no litoral, mora no interior, a fumaça, esse céu avermelhado, esse sol que a gente vê laranja lá, ele está em todo lugar. Então isso teve uma mudança de comportamento geral que eu acho que deveria, na minha opinião, assim, enquanto jornalista, mas também conversando com as pessoas, isso tem acontecido mais, né?
Então, acho que é importante esses hábitos, né, até para criar uma cultura para que as pessoas levem isso para seu dia a dia, né? Caso isso aconteça, a gente não espera que aconteça tão cedo de novo, mas ela já tem esse cuidado, né? Saber o que fazer nessas horas. E muitas pessoas acabaram saindo da pandemia já muito comprometidas de saúde, né? Com muitos problemas respiratórios. Exato. Acho que o cuidado acaba sendo redobrado mesmo. Faleiro, para a gente encerrar, queria te perguntar também sobre a expectativa para os próximos dias, né? O que os especialistas falam? Há uma possibilidade de chuva, né? Acho que ainda hoje, não sei se entre hoje ou amanhã. E o que vai acontecer, assim, essa chegada da chuva? Acaba dissipando a fumaça ou não? Também se fala muito da chuva preta, né? Queria que tu explicasse um pouco o que é a chuva preta e, enfim, qual é a possibilidade disso chegar aqui em Porto Alegre e na região. Pois isso é algo que nós conversamos até com a Metodologia, né, para esclarecer essa dúvida, e tem havido, assim, um pouco de preocupação na população, né, afinal, o termo, acho que ele choca um pouco, né, no interior, assim, nós já vimos, por meio de fotos, né, por meio de vídeos, isso já aconteceu, ela é simplesmente aquela chuva que ela passa ali pelas partículas de fuligem, e acaba sendo contaminada por elas, né, e acaba caindo no solo, então, com um aspecto mais escuro, né, mais preto assim mesmo, e isso causa um problema adicional, né, um problema e uma solução, né, a solução é que ela, sim, vai limpar o ar, né, conforme nós conversamos aí com a Metsul, junto vem o frio também, e nós tivemos até uns dias de calor aqui que acabaram agravando o problema, né, calor, umidade, isso trouxe ainda mais complicações para quem já tem esses problemas, e só que isso causa esse transtorno mais de objetos, né, mais das pessoas, né, então esse ar mais sujo, mais poluído, assim, que está, e ele cai em forma de, não o ar cai, mas acaba tendo contato com a água, assim, com as substâncias, e suja e compromete mais também, né? Então as recomendações, assim, nesse caso, é que as pessoas não consumam essa água, né? Não armazenem essa água, né? E descartem ela, né? Isso vai causar sujeira, vai causar um pouco mais de transtornos, assim, podemos dizer, né? Há sim o risco, né, de chegar aqui em Porto Alegre, também na região metropolitana, e é preciso que as pessoas fiquem atentas, né? Mas depois disso, né, a expectativa é que o tempo possa melhorar aí depois nos próximos dias, e tem aquele efeito de lavar também. Então, à medida que a chuva ela vai caindo preta, depois ela vai melhorando o aspecto e aí normaliza, né? Bom, torcemos para que isso de fato aconteça. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Faleiro, desejo um bom trabalho para você. Da mesma forma, obrigado. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Para ouvir outros episódios deste podcast, basta acessá-los no site do Correio do Povo, no YouTube ou no seu agregador de podcasts preferido. Você pode receber a newsletter com os principais podcasts produzidos pelo Correio do Povo no seu e-mail. Para isso, basta se inscrever em nossa página. A produção, roteirização e apresentação foram realizadas por Brenda Fernandes e a edição por Felipe Gerlach. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima.